E ele possuiu Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Esses versículos de Gênesis 16, 4, 5 mostram um momento de tensão familiar e espiritual na história de Abrão, Sarai e Agar. Vamos entender o que está acontecendo. Contexto: Sarai não podia ter filhos. Na cultura da época, ela ofereceu sua serva Agar para ter um filho por meio dela, algo socialmente aceitável naquele tempo. Abrão aceita a proposta. Versículo 4. Quando Agar engravida, a dinâmica muda. O texto diz que ela desprezou sua senhora. Isso indica que Agar passou a se sentir superior a Sarai por conseguir aquilo que Sarai não podia, gerar um filho. Isso cria um conflito emocional e de status dentro da casa. Versículo 5. Sarai reage com dor e indignação. Ela culpa Abrão pela situação. Meu agravo seja sobre ti. Não necessariamente porque ele fez algo errado sozinho, mas porque ele participou da decisão. Ela também expressa que se sente humilhada e pede que Deus julgue entre eles, ou seja, que Deus determine quem está certo. O que esse trecho ensina? Decisões precipitadas podem gerar conflitos. Sarai tentou resolver a promessa de Deus com meios humanos, e isso trouxe sofrimento. Mudanças de posição afetam relações. Agar mudou de atitude ao engravidar, o que gerou orgulho e tensão. Culpa e frustração podem distorcer relações. Sarai, mesmo tendo tomado a iniciativa, transfere a responsabilidade para Abrão. Deus continua agindo apesar dos erros humanos. Esse episódio faz parte de uma história maior, onde Deus ainda cumpre suas promessas. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faze o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. 7. O anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Gênesis 16, 6, 7. Essa passagem de Gênesis 16, 6, 7 é um momento crítico na narrativa bíblica, revelando um conflito familiar profundo e as consequências de decisões humanas impacientes. Para entender o que está acontecendo, precisamos olhar para o contexto cultural e emocional da época. O conflito de autoridade, versículo 6. Abrão e Sarai tentaram ajudar a promessa de Deus de ter um filho usando a serva egípcia, Agar, como barriga de aluguel. No entanto, assim que Agar engravidou, a dinâmica da casa mudou. Agar passou a desprezar Sarai, e Sarai reagiu com amargura. A lavagem de mãos de Abrão, ao dizer tua serva está na tua mão, faze o que bom é aos teus olhos, Abrão abre mão de sua responsabilidade como mediador e líder da família. Ele devolve a autoridade total a Sarai para evitar o conflito direto com a esposa. A aflição. O termo hebraico para afligiu, aná, sugere um tratamento duro, possivelmente físico ou psicológico. Sarai, movida pelo ciúme e pela humilhação de ser estéril, torna a vida de Agar insuportável. A fuga. Agar não apenas sai de casa, ela foge para o deserto, preferindo os riscos da natureza selvagem à opressão sob o teto de Abrão. A intervenção divina no deserto, versículo 7. Aqui ocorre um dos momentos mais belos e teológicos do Gênesis. A primeira aparição. Esta é a primeira vez na Bíblia que o termo anjo do Senhor, muitas vezes interpretado como uma teofania ou manifestação do próprio Deus, aparece. É significativo que ele apareça não para um patriarca, mas para uma serva estrangeira e fugitiva. A localização. O caminho de Sur era a rota que levava ao Egito. Agar estava tentando voltar para sua terra natal. O Deus que vê, o anjo a encontra junto a uma fonte. No deserto, a água é o símbolo da sobrevivência. Isso mostra que, mesmo quando Agar foi descartada pelos humanos, ela foi localizada por Deus. Logo após esses versículos, Agar dará a Deus o nome de El-Roi, o Deus que me vê, reconhecendo que ninguém está tão distante ou aflito que Deus não possa encontrar. E disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens? E para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Gênesis 16, 8, 9. Esses versículos de Gênesis 16, 8, 9 mostram um momento muito forte na história de Agar, quando ela foge do conflito com Sarai e tem um encontro direto com Deus. Versículo 8. O anjo do Senhor encontra Agar no deserto e faz duas perguntas. De onde vens?
E para onde vais? Essas perguntas não são por falta de informação, Deus já sabe, mas servem para levar Agar a refletir sobre sua situação. Ela responde com sinceridade: está fugindo da sua senhora. Isso revela dor, pressão e talvez medo. É o reconhecimento da realidade. Versículo 9. O anjo diz algo difícil: volta e humilha-te debaixo de suas mãos. Isso pode soar duro à primeira vista, mas tem alguns pontos importantes. Deus vê Agar. Mesmo sendo serva e estrangeira, ela é encontrada e ouvida. Esse é um dos primeiros relatos na Bíblia em que Deus se manifesta diretamente a alguém em situação de vulnerabilidade. O retorno não é a aprovação da injustiça. O texto não elogia o conflito nem o sofrimento, mas orienta Agar a voltar porque há um propósito maior sendo conduzido por Deus. Humilhar-se aqui significa submeter-se à situação naquele momento, confiando que Deus está no controle. E, logo depois, nos versículos seguintes, Deus promete multiplicar grandemente sua descendência. Esse trecho mostra que Deus não ignora quem sofre, mas às vezes conduz a pessoa por caminhos difíceis dentro de um plano maior. Ele não apenas corrige o rumo de Agar, como também lhe dá uma promessa e dignidade. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. 11 Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Gênesis 16, 10, 11. Esta continuação do relato, Gênesis 16, 10, 11, é fundamental porque registra a primeira vez na Bíblia que uma promessa de descendência numerosa é feita diretamente a uma mulher, e não a um patriarca. Aqui estão os pontos principais para a explicação destes versículos. 1. A promessa de multiplicação, versículo 10. O anjo do Senhor faz a Agar uma promessa muito semelhante à que foi feita a Abrão. Dignidade reconciliada. Embora Agar fosse uma serva estrangeira em fuga, Deus a trata com a dignidade de uma matriarca. Ele garante que a sua linhagem terá um futuro e uma relevância histórica. A descendência é inumerável. Essa promessa cumpre-se historicamente através dos povos árabes, que traçam a sua genealogia até Ismael. 2. O anúncio do nascimento, versículo 11. Este versículo segue a estrutura de um anúncio de nascimento, anunciação, que veremos mais tarde em figuras como Sansão, João Batista e o próprio Jesus. Eis que concebeste. O anjo confirma a gravidez que causou conflito, mas agora sob uma nova perspectiva. Há de um propósito divino. O nome Ismael, e Ismael em hebraico, significa literalmente Deus ouve. O significado do nome. O nome do menino seria um memorial, vivo para Agar. Cada vez que ela chamasse o filho, ela recordar-se-ia de que, no momento da sua maior aflição no deserto, ela não falou para o vazio. Deus realmente a ouviu. 3. O Senhor ouviu a tua aflição. Este é o núcleo emocional da passagem. Note que o texto não diz que o Senhor ouviu uma oração formal, mas sim a sua aflição. Deus é apresentado como alguém que é sensível ao sofrimento, mesmo quando esse sofrimento não é expresso em palavras religiosas. Para Agar, que era considerada propriedade de Sarai, saber que o Criador do universo ouviu a sua dor pessoal mudou completamente a sua identidade. Síntese da mensagem. Estes versículos transformam o deserto, um lugar de morte e solidão, num lugar de revelação e esperança. Justiça divina. Deus não ignora os que são maltratados em sistemas familiares ou sociais. Identidade. Agar deixa de ser a serva de Sarai para ser a mãe de uma grande nação, com um filho cujo nome proclama a bondade de Deus. Consolo. A resposta de Deus à aflição de Agar mostra que ele está presente tanto nas grandes promessas da aliança com Abrão, quanto no socorro individual ao aflito. Curiosidade. Logo a seguir, no versículo 12, o anjo descreve o caráter de Ismael como um homem feroz ou jumento selvagem, indicando que ele e os seus descendentes seriam livres e independentes, nunca mais escravos de ninguém. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que me vê. Porque disse: Não olhei eu também aqui para aquele que me vê? Gênesis 16, 12, 13. Esses dois versículos encerram o encontro de Agar com o divino de uma forma poderosa, estabelecendo tanto o destino de seu filho quanto uma das definições mais íntimas de Deus na Bíblia. A profecia sobre Ismael, versículo 12.
O anjo descreve a natureza de Ismael e de seus descendentes como uma metáfora que, no contexto cultural da época, não era necessariamente um insulto, mas uma afirmação de liberdade. Homem feroz, o jumento selvagem no Oriente Médio Antigo era um símbolo de um animal que não pode ser domado ou escravizado. Para uma mulher que estava fugindo da escravidão, ouvir que seu filho seria indomável era uma promessa de que ele nunca seria propriedade de ninguém. Sua mão contra todos e a de todos contra ele. Isso descreve uma vida de conflito, mas também de independência absoluta. Ismael viveria em um estado de autodefesa constante, marcando a história dos povos beduínos e nômades que descenderiam dele. Habitará diante da face de todos os seus irmãos. Indica que, apesar das tensões, ele manteria sua presença e território próximos aos descendentes de Isaac, seus irmãos, mas sempre mantendo sua autonomia. O Deus que vê, versículo 13. Este é um dos pontos altos da teologia do Antigo Testamento. Agar, uma serva estrangeira, torna-se a única pessoa em toda a Escritura a dar um nome, um atributo, a Deus. El-Roi. Agar chama o Senhor de El-Roi, que significa Tu és o Deus que me vê. A quebra da invisibilidade. Na casa de Abrão, Agar era o objeto para gerar um herdeiro. No deserto, ela percebe que, para Deus, ela é uma pessoa com nome, história e dor. Não olhei eu também aqui para aquele que me vê. Agar expressa espanto por ter sobrevivido um encontro com o divino. Naquela cultura, acreditava-se que ver a Deus resultaria em morte imediata. Ela se maravilha com o fato de que Deus a viu em sua miséria e ela pôde vê-lo, sentir sua presença e continuar viva. Após essa experiência, Agar demonstra uma obediência notável. Ela retorna para a casa de Sarai, conforme a instrução do anjo no V9, e dá à luz Ismael. Ela volta não mais como uma escrava derrotada, mas como uma mulher que carrega uma promessa divina e o conhecimento de que é amada pelo Deus que vê. É fascinante notar que Deus não mudou a situação social de Agar imediatamente. Ela teve que voltar para a servidão por um tempo, mas mudou a forma como ela se via dentro daquela situação. O que você acha que foi mais difícil para Agar? A jornada sozinha pelo deserto ou a decisão de voltar para a casa de Sarai após ouvir as promessas de Deus? Por isso se chama aquele poço de Bir-lahai-roi. Eis que está entre Cádiz e Berede. 15 E Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome de seu filho que Agar tivera, Ismael. 16 E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz Ismael. Gênesis 16, 14 e 16. Esses versículos encerram o capítulo 16 de Gênesis, selando a experiência espiritual de Agar na geografia da região e estabelecendo o registro histórico do nascimento de Ismael. Aqui está o fechamento dessa narrativa. O memorial, Bir-lahai-roi, versículo 14. Para que a experiência com Deus não fosse esquecida, o local foi nomeado. O nome, Bir-lahai-roi, significa o poço daquele que vive e me vê. O significado, o poço, que antes era apenas um ponto de sobrevivência no deserto, tornou-se um monumento à onipresença de Deus. Ele servia como lembrete de que o Criador não está apenas nos altares de Abrão, mas também nos desertos dos aflitos. A localização. O texto específico que está entre Cádiz e Berede, situando a experiência em um contexto geográfico real, reforçando que não se trata de um mito, mas de um encontro histórico. O nascimento e o nome, versículo 15. Agar demonstra uma obediência e resiliência incríveis. Ela volta para o ambiente hostil de onde fugiu, mas volta transformada. O nome dado por Abrão. É interessante notar que o texto diz que Abrão chamou o nome do filho de Ismael. Isso indica que Agar contou a Abrão sobre seu encontro com o anjo do Senhor e as instruções que recebeu. Reconhecimento. Ao aceitar o nome Ismael, Deus ouve. Abrão reconhece indiretamente a intervenção divina na vida de sua serva e valida a experiência dela. A cronologia de Abrão, versículo 16. A Bíblia frequentemente usa a idade dos patriarcas para marcar o tempo das promessas. 86 anos. Abrão estava em Canaã há cerca de 11 anos, já que ele tinha 75 quando saiu de Harã. O silêncio de 13 anos. Um detalhe fascinante que o texto nos dá nas entrelinhas é que, após este versículo, o próximo capítulo, Gênesis 17, começa quando Abrão tem 99 anos. Isso significa que houve um silêncio bíblico de 13 anos. Durante esse tempo, Ismael cresceu como o único filho e provável herdeiro de Abrão, até que Deus reafirmasse a promessa de um filho com Sarai, Isaque. O aprendizado central.
O capítulo 16 começa com o esforço humano de tentar dar uma mãozinha para Deus, o plano de Sarai e Abrão, e termina com a soberania de Deus cuidando das consequências inesperadas desse plano. Deus não abandonou Agar por causa do erro de Abrão e Sarai. Agar é uma das personagens mais resilientes do Gênesis. Ela foi a primeira pessoa a dar um nome a Deus, a primeira a receber uma anunciação angélica de um nascimento.